1 Timóteo capítulo 1. Vitor? Ok. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu já preguei sobre esse texto aqui, não foi uma mensagem, foi uma gotinha. E Deus me levou esse texto essa semana de novo, para refletir. Depois que eu vi na televisão um noticiário, que você deve ter visto também, do censo do IBGE falando sobre os evangélicos no Brasil. Quem viu o noticiário? Várias pessoas assistiram. A igreja evangélica cresceu. Cresceu em número. 42,3 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é motivo de glorificar o Senhor. Não. Seria um motivo maior ainda se esses 42,3, vamos arredondar assim, milhões de evangélicos tivessem sendo, em essência, luz e sal. A nação brasileira seria outra. Você concorda comigo? Ah, sei lá. Esse país seria muito diferente. Agora, eu não sei se acontece com você, ou só comigo, que quando você vai falar de Jesus para alguém, ou esboça que você é evangélico, as pessoas torcem o nariz, fecham a cara, e parece até que você é um ET. Por que isso? Se somos uma boa parte da população brasileira, ainda não somos, vamos dizer assim, religião, porque evangelho não é religião, Jesus não é religião, mas se fôssemos taxar assim, ainda não somos a religião de maior tamanho desse país, mas estamos perto de ser nos próximos anos. A preocupação é com o que está se fazendo na Igreja de Cristo, ou o que nós, como Igreja de Cristo, estamos fazendo. E eu me reportei esses dois versículos, 4 e 5 de 1 Timóteo, capítulo 1, que diz assim: nem se deem a fábulas e as genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Agora presta atenção no 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Somente esses três versículos. Presta atenção um pouquinho. Se nós somarmos 42 milhões de evangélicos ativos, com mais 5 ponto alguma coisa milhões de evangélicos que não querem mais saber de igreja, são servos de Deus, são crentes em Jesus, não abrem mão da salvação, mas não suportam mais viver dentro de uma igreja. Conheço uns tantos assim, você conhece? Aqui em Rio Grande eu conheço pelo menos uns 5, aqui em Rio Grande, fora do que eu conheço no Rio de Janeiro. São crentes, são pessoas que têm um testemunho exemplar, pessoas que evangelizam, pessoas que amam o próximo, que demonstram isso no gesto e nas atitudes, mas que não estão dentro de nenhuma igreja evangélica, porque não suportam mais o formato ou as atitudes das igrejas evangélicas, quase que na sua totalidade. Sabemos que não é a totalidade, mas que em grande maioria. Se somarmos os 42 milhões, mais os 5 milhões, mais um número que eu não tenho em mãos, mas que somam alguns milhões também, de desviados, aqueles que um dia foram e que hoje não são mais, aqueles que apostataram da fé por motivos muitos, e grande parte desses motivos, infelizmente, é por conta da própria liderança evangélica. Como eu já perguntei, não vou perguntar de novo, quantos foram feridos e machucados por pastores, por líderes evangélicos, e que não suportam mais estar dentro de igreja,
Porque igreja, ao invés de ser um sinônimo de libertação, virou um sinônimo de escravidão. Igreja, ao invés de ser um lugar onde você vai para adorar e cultuar a Deus, você tem que obedecer regras. Você tem que obedecer a homens que ditam regras que 90% ou quase 100% delas não são bíblicas. São só costumes. São só formas que o homem interpreta de maneira errada a palavra de Deus e que impõe um jugo que Jesus um dia tirou das suas costas. Aí ele pega o jugo que Jesus tirou e coloca o jugo da religião em cima. E com o jugo da religião, a pessoa caminhando não consegue caminhar, porque o jugo é pesado, o fardo é pesado, e ela cansa e diz assim: isso não é para mim. Estou desistindo da caminhada, porque eu não suporto mais caminhar desse jeito. Se nós pegarmos e somarmos esses três grupos, aí sim, os evangélicos seriam a maior religião, se pudéssemos assim chamar, nesse país. Os que estão na igreja, os que são de Jesus e não abrem mão dele, mas que estão fora da igreja por não suportar a igreja, e aqueles que estão desviados, que foram feridos e machucados dentro de igrejas. Então essa igreja, ela é grande em número. Os irmãos me perdoem, mas eu ainda estou com a garganta um pouco falhada. Fiz bastante gargarejo, mas tem bastante remédio, mas não resolveu 100%. Se essa igreja, que é grande em número, fosse grande também em expressão, a nação seria completamente transformada pelo poder de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Agora, porque é uma igreja que cresce muito em número, porque ser evangélico virou moda, ser evangélico em algumas situações virou status, ser evangélico virou algo bonitinho, legalzinho, tem igreja para todos os tipos, todos os gostos, né? E aí as pessoas então, agora eu sou evangélico. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Muitas não passaram por uma transformação em Jesus. Estão dentro das igrejas, só estão. Não existe transformação, não existe mudança de caráter, não existe mudança de mente. Não deixou o pecado, está dentro da igreja, mas o pecado que vivia lá no mundo traz para dentro da igreja, continua vivendo dentro da igreja. E aí, ao invés de salgar, ela serve de motivo de escândalo. Quando as pessoas olham para a vida dela, e a Bíblia diz que a nossa vida é uma carta aberta. O que você faz com a carta? Quando você abre uma carta, você faz o quê? Lê, não é? Você tira dela informações para a sua mente. Alguma coisa está te informando naquele texto ali. Uma carta foi feita para isso. Carta em branco não existe. Não tem sentido. Se nós somos uma carta aberta, as pessoas estão olhando para nós e querendo ver o que em nós. Qual a informação que elas querem receber de nós? Jesus. Você e eu somos um representante dele aqui na terra. E como representante dele, nós precisamos ser luz e sal, que foi o que ele disse para a gente ser. Ou não foi? Vocês têm que ser luz e sal. Luz foi feito para iluminar as trevas. As pessoas que vivem nas trevas do pecado precisam receber a luz que é em Cristo. Através de quem? De mim e de você. Então nós somos agentes diretos da parte de Deus. Bom, se 42 milhões fossem agentes diretos da parte de Deus, e vamos colocar um número bem simplório, bem simples, e é um propósito que eu quero já começar com os irmãos, os que são membros da igreja, ou os que não são, que queiram participar, uma meta, um propósito, um objetivo, de cada um de nós ganhar, ser luz, ser sal, na vida de uma pessoa pelo menos, a cada 6 meses. Vamos parar para pensar, quanto é a população do Brasil hoje? 200 milhões, aproximadamente. Concorda? Se somos 42 milhões, vamos arredondar para a conta ficar mais fácil fazer. 40 milhões. 40 milhões de evangélicos. Se cada um desses 40 milhões de evangélicos ganhasse uma pessoa para Jesus, conseguisse ser luz e sal na vida de uma pessoa a cada 6 meses, quanto tempo levaria para esse país inteiro ser convertido ao Senhor Jesus? 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, toda a nação brasileira estaria convertida ao Senhor Jesus. Por que isso não acontece?
Porque os 40 milhões de evangélicos não conseguem ser luz e sal nem dentro da sua casa. Muita gente. Só consegue ser sal dentro do saber, dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil ser crente para todo mundo. Fácil, fácil. Agora saiu da igreja, aí é mais difícil. Aí iluminar as trevas lá fora é mais difícil. Salgar aquele que está lá é mais difícil. E a gente tem que começar onde? Dentro lá. Depois do nosso local de trabalho, nosso local de estudo e por aí vai. Se nós colocarmos aqui, nós temos hoje aproximadamente 35 membros aqui em Betânia. Se nós colocarmos essa meta, que nós colocaremos, aceita quem quer. Não é obrigado, é um desafio. O desafio aceita quem quer aceitar, quem não quiser aceitar não aceita. Mas se nós colocarmos o desafio de cada um de nós, colocarmos o propósito de ser luz e sal na vida de uma pessoa a cada 6 meses, 35, no final de um ano, nós teremos 105 membros. É isso mesmo ou estou errado? 105 membros. Estou bom de conta ainda, viu? Vocês vão me ajudando aí, viu? Se eu errar, eu corrijo. No final de um ano, nós seríamos 105 membros. Bom, no final de um ano, se esse mesmo propósito, se esse mesmo desafio for lançado, de em um ano, cada um dos 105 membros que estiverem aqui, convertidos, libertos, salvos em Jesus, colocar esse propósito de em um ano, em cada 6 meses, ser luz e sal na vida de uma pessoa. No final de um ano, quantos membros nós teremos? 315. É isso mesmo? Está acompanhando o raciocínio? Portanto, em 2 anos, a igreja cresceria 1000%, aproximadamente. O que eu estou falando é utopia? O que eu estou falando é impossível de acontecer? Vocês acham? Agora, se cada um de nós, em 2 anos, formos luz e sal na vida de 4 pessoas, nós seremos agentes de Deus para a transformação de uma cidade. Assim como a gente diz no ditado popular, de grão em grão, a galinha enche o papo. De um em um, a gente alcança uma cidade inteira e uma nação inteira. Agora, por que isso não acontece com a igreja evangélica no Brasil? Porque 90%, não sei, estou chutando aqui, 80%, 70% não está nem aí para o próximo. Não está nem aí para quem está indo para o inferno. Só está preocupado com o seu umbigo. Só está preocupado em prosperar. Só está preocupado em trocar de carro no final do ano. Só está preocupado em comprar uma casa de praia. Pastor, é errado comprar carro do ano? Claro que não. Eu quero ter um carro melhor. Você também quer, isso não é errado. Eu estou falando de isso ser o principal da nossa vida. Não está errado você comprar casa, quantas casas você puder comprar. Deus te abençoou, amém. Vai nessa. Deixa Deus te abençoar e recebe a bênção. O que eu estou falando é quando isso é o principal. E eu só estou buscando isso de Deus, só querendo arrancar de Deus alguma coisa que me beneficie. E o próximo, como você já me ouviu falar aqui, o pessoal se escandaliza, que se dane. Eu estou indo para o céu, você vai para o inferno, o problema é teu. Eu não abro a minha boca para falar de Jesus para aquele que está ali indo para o inferno. Eu não consigo ser luz e sal. Então a igreja ela cresce em número, mas cresce pouquíssimo em qualidade. Ela salga e ilumina muito pouco. Muito pouco. Ela é grande em número, mas é inexpressiva. Conseguimos algumas vitórias, politicamente, vamos dizer assim, por causa do número. Mas ela é inexpressiva na sociedade. Nos domingos, a gente vê os crentes pelas ruas, aos montes, é ou não é? E durante a semana? O testemunho de vida durante a semana. Você consegue identificar os crentes? Ou o crente é só aquele que bota a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja no domingo, às 7 horas da noite, ou de manhã, de noite, ou na quarta-feira. Ser crente é isso? Não. Ser crente é ser luz e sal. Eu vou chegar até o fim, em nome de Jesus. Uma igreja insossa, uma igreja que não transforma, uma igreja que não edifica. O versículo que eu li, o versículo 4, está falando de edificação. Vê, no finalzinho do versículo diz assim: produzem questões do que mais produzem questões do que edificam, do que edificação de Deus. Para pensar comigo, o que é uma edificação?
O que é edificar? Edificar é construir. É ou não é? Quando eu estou sendo edificado, você veio esse culto hoje, você está sendo edificado por Deus? Sim ou não? Amém? O que é ser edificado? É construir um pouquinho mais, ou seja, Deus está construindo um pouquinho mais dele em você. Através dos louvores, através da palavra, através da oração, através da sua adoração. Isso é edificação. A gente, quando quer construir um edifício, começa do alicerce e depois começa a edificação. Assim é a vida. Agora Deus também quer usar a minha e você para edificarmos a vida de outros. O que é edificar a vida de outros? É ajudar os outros a construírem uma vida melhor. Uma edificação é uma construção. Pois bem, no versículo 5, ele fala de 3 coisas importantes que eu penso serem principais na vida da igreja. Quem é a igreja mesmo? Quem? Somos nós, né? Eu sou igreja, você é igreja. Aonde você é igreja? Nesse endereço aqui, Rua Valporto 556, é aqui que é Igreja Batista Betânia. Onde é que você é igreja? Aonde você estiver. Aonde você está, você é igreja. Aonde você está, você é uma carta viva, que as pessoas estão olhando para você e lendo aquilo que você pratica, aquilo que você faz. Portanto, a mudança na vida dessas pessoas, a edificação, a construção ou a reconstrução, diríamos assim, na vida daqueles que estão ao seu lado, ao seu redor, na vida do próximo, que ainda não está na luz, ainda não está conhecendo a palavra e a salvação de Jesus, depende muito mais de você do que de mim como pastor. Depende de mim como membro desse corpo, como igreja lá fora, como membro. Agora, como pastor aqui do púlpito, depende muito pouco. A gente faz aquilo que é necessário, prega a palavra de forma coerente e bíblica. Mas só isso não basta. Se você não for luz e sal, se nós não formos luz e sal, lá fora, a igreja não cresce, ela é insossa, ela não faz diferença na sociedade. O que está faltando na igreja, então? Eu vejo a igreja crescendo em quantidade de consumidores. O que é isso, consumidores? Consumidores são aqueles que vão ao supermercado pegar aquilo que interessa para si. Não é assim? Você é um consumidor, vai no mercado, como consumidor, você vai ao mercado, todo mês faz as suas compras, pega aquilo que te é necessário, vai para casa e enche a sua despensa. Isso é consumidor. A igreja, em grande escala nessa nação, tem crescido não de adoradores, mas de consumidores. Aqueles que vão à igreja para receber alguma coisa da parte de Deus. Aqueles que vão à igreja para arrancar de Deus alguma coisa que esteja lá na dispensa dele. Eu estou precisando de uma casa, então eu vou lá buscar em Deus uma casa. Eu estou precisando de um carro, então eu vou lá em Deus buscar um carro. Eu estou precisando de um emprego, então eu vou lá em Deus buscar um emprego. Enfim, eu vou lá tirar alguma coisa de Deus. Aonde? Em qualquer igreja evangélica que faça esse tipo de coisa. Que venda esse tipo de bênção. A troco de quê? A troco de dinheiro. Porque se você não ofertar, ninguém vai ministrar bênção sobre a tua vida. É assim ou não é? Vai lá e não dá nada e pede para alguém orar por você, para você ser abençoado. Qualquer uma dessas igrejas, eu não estou falando de igreja específica nenhuma, estou falando daqueles que não cumprem a palavra de Deus, da igreja que busca consumidores e não adoradores. Nós não queremos consumidores, nós queremos adoradores aqui. Nós queremos crescer como igreja Batista Betânia, como corpo de Cristo local, com saúde. E o maior desafio é crescer com saúde. Crescer de qualquer maneira é fácil, irmãos. Encher a igreja é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil do mundo encher a igreja. Se eu quisesse que essa igreja não tivesse nem mais aqui, de tanta gente, eu faria. É fácil fazer isso. Só que é difícil fazer isso dentro da palavra. Dentro da palavra é difícil. Com saúde é difícil. Não é fácil. Até porque não é qualquer um que quer. A maioria quer só ser consumidor, receber de Deus aquilo que pode, mas entregar a vida para receber em graça, como a gente deu ali, em justiça, não. Esse versículo 5 ele diz 3 coisas importantes que eu penso que como igreja, eu e você precisamos ter. Primeira coisa é o amor de um coração puro. Em algumas versões está escrito caridade. Essa palavra caridade é amor em prática, é amor ao próximo, é amor de gesto e atitude. Ele diz aí, ora, o fim do mandamento, ou seja, todos aqueles mandamentos que foram colocados lá no Antigo Testamento, o fim deles qual é? É o amor de um coração puro. O que é ter um coração puro? É o amor sem interesse. É o amor que dá
sem se preocupar em receber. É ou não é? Você gostaria que alguém te amasse, buscando receber em troca alguma coisa de você? Quem gostaria disso? Nenhum de nós. Ninguém gosta de amor interesseiro. Na verdade, isso não é amor, é só um jogo de interesse. Parece amor, é um amor fingido. E por isso ele está falando de um coração puro. O coração que ama com pureza, ele dá sem se preocupar se vai receber ou não. Se receber, glória a Deus, é lucro, tem a gratidão, a gente fica feliz, fica satisfeito. Mas se não vier, eu não fiz para receber, eu fiz por amor. Amor de um coração puro. Isso tem faltado nas nossas igrejas evangélicas, que crescem em número, mas não crescem em amor de um coração puro. Deus tem buscado para usar como instrumento dele nessa terra homens e mulheres que têm coração puro, que estejam dispostos a dar amor sem se preocupar em receber, dar sem buscar em troca. A esses Deus tem buscado. Amar sem cobrar. Já aconteceu com você alguém fazer um favor, que seja qual for para você, aí passa um ano, 2, quando você menos espera que a pessoa joga na sua cara: lembra aquilo que eu fiz para você lá atrás? Quem já viu isso aí? Todo mundo. Acho que não tem ninguém que brilhou para fazer isso não. Lembra que eu fiz? É muito ingrato. Eu fiz por você lá atrás, jogou na cara. Não é assim? Machuca mais se tivesse ganhado um soco, né? Era melhor ter ganhado um soco na cara do que uma punhalada dessa. Dói muito mais. É o amor que dá, mas que uma hora ele fica esperando a oportunidade de lançar em rosto. Eu fiz por você. Isso não é amor. Isso não é amor de um coração puro. É um amor que na minha concepção é um amor fingido. Amor que de um coração puro é um amor que foge do pecado e da maldade, porque o pecado e a maldade nos escravizam. Se eu fujo do pecado, eu estou buscando ter o amor de um coração puro. Primeira coisa então que eu penso que esteja faltando nas igrejas, para que a igreja seja saudável, a começar em mim e em você, a igreja somos nós, é o amor de um coração puro, que o versículo deixa bem claro. Mas ele continua aí. E de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos falar primeiro de uma fé não fingida. Depois a gente fala de uma boa consciência. Essa fé, se ele está dizendo que é uma fé não fingida, é possível que tenha uma fé fingida. Concorda? Se ele está dizendo que eu preciso ter uma fé não fingida, é sinal de que uma grande parte tem uma fé fingida. Eu estou fingindo ser crente. Eu vou na igreja. Tem um folhetinho evangelístico que a gente distribui aqui na igreja, que é um livrinho, não sei se você já recebeu. Se você não recebeu, acho que eu tenho no gabinete, depois eu te dou alguns, para você distribuir. E esse livrinho fala exatamente isso. O camarada estava lá na igreja, é uma história em quadrinhos, só que ele não era crente, ele estava na igreja, o corpo dele estava, mas a mente dele estava lá no jogo de futebol. Alguns podem de repente estar aqui nessa noite, mas a cabeça está no Fantástico, está no Faustão, está no jogo, sei lá, do Corinthians, sei lá, que estiver lá fora. O corpo está aqui, mas a mente está lá. Então, a mente não está em Jesus. O que precisa estar em Jesus é a mente, não o corpo. A minha consciência é uma fé que não seja fingida diante de Deus. Até porque você não pode enganar Deus, você pode enganar a mim, você pode enganar qualquer irmão da igreja, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece-nos em essência, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se a fé que nós estamos professando, ela é fingida ou não. Se ela é de coração ou se ela não é de coração. Porque se ela é uma fé fingida, e eu creio que boa parte desses 42 milhões de evangélicos no Brasil tem, sem medo de errar, boa parte, não disse todos, mas boa parte, tem uma fé fingida. Porque se a fé não fosse fingida, a realidade seria outra. A realidade da igreja de Salgar e Ser Luz seria outra. E é por isso que eu chego a essa conclusão. Não é um juízo, é uma análise. Então eu preciso ter diante de Deus uma fé não fingida. Eu preciso ter uma fé não fingida diante do próximo. O próximo precisa receber de mim em prática uma fé. Quando você pega a mão do seu irmão aí, ora pelo seu irmão, ele precisa ver em você uma fé não fingida. O que é uma fé fingida, pastor? É aquela fé
e só serve para culto dentro da igreja, das 4 paredes, nesse endereço físico. Fora daqui, ela não existe, ela é fingida. Eu estou fingindo ser crente. Quando você finge ser uma coisa, é o quê? Você não é aquilo, você está só se passando por um momento, por um período de tempo, por aquilo ali. Pior de tudo, boa parte desses fingem para si mesmo, estão se enganando. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Não, você pode até crer em Deus, eu queria que até o diabo crê, mas estremece. Você pode até crer em Deus, você pode ter fé em Deus, eu posso ter fé em Deus, mas o meu coração não está nele. O que é que vale mais? A fé está, eu ter fé em Deus, ou ter um coração quebrantado e contrito para estar diante dele, me apresentar diante dele, em corpo, alma, espírito, de forma que seja aprovado por ele. Crer, e existe uma igreja evangélica que fala muito de fé. Que fala muito de fé. Você tem que ter fé, porque a fé vai te levar a tal lugar, a tal lugar. Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus não nos deixa sem palavras, nunca, diante de nada. Eu conversando certa vez com um ateu convicto. E conversar com um ateu é difícil, porque eles têm muito argumento, e argumentos plausíveis, mas não fundamentados, que é diferente, plausíveis, mas não fundamentados, baseados na ciência. Já reparou que quando você conversa com um ateu, ele sempre cita a ciência? Então vai uma deixa para você que Deus me deu, fresquinha na hora que eu estava conversando com aquele homem. Gente boa demais, mas ateu, convicto. E aí ele citou várias coisas que a ciência diz, que a ciência comprova, teoricamente. Quem é estudioso aí, está nos níveis superiores, sabe que 90% do que a ciência diz hoje são teorias. Não tem como comprovar. Quer ver uma delas? Isso está sendo transmitido, e eu sei o que eu estou falando. O carbono 14 é um dos métodos de avaliação de fósseis, para se basear que um fóssil, determinado osso, qualquer que seja o fóssil, uma pedra, seja avaliado o seu tempo de existência. E o carbono 14 avalia alguns deles em alguns milhões de anos. Tem todo um processo químico que o Jean poderia explicar melhor, não vai fazê-lo agora, mas poderia explicar melhor, porque está fazendo química, sobre o que eu estou falando como leigo. Só que os mesmos métodos que a ciência coloca sem ser o carbono 14 dão uma datação diferente. Então, quando você usa o carbono 14 para identificar quantos milhões ou milhares de anos tem esse celular que ficou soterrado ali na Terra, identificar quanto tempo ele está ali, foi 50 milhões de anos. Se você pegar um outro componente de avaliação químico, que eu estou tentando lembrar o nome agora, não me lembro, ele vai dar um tempo diferente, portanto a própria ciência acaba se contradizendo. Aí, olha o que Deus me deu na hora para falar com aquele homem. Pois é, eu tenho fé para crer em Deus, você tem muito mais fé para não crer. Aí, como assim? Eu falei, porque a ciência, a fé que você precisa para crer em Deus, é a mesma fé que você precisa para não crer em Deus. Mas você tem fé em alguma coisa. Não, eu não tenho fé. Eu falei, claro que tem. Você diz que não crê na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Não é o maior argumento que as pessoas usam conosco. Eu não creio na Bíblia. A Bíblia é falha, ela foi escrita por homens. E a ciência foi escrita por quem? Por homens, né? Então você precisa ter fé para acreditar no que esse monte de homem escreveu, dizendo que o homem veio do macaco, dizendo que o homem veio da ameba, veio de sei lá o que for. Eu acho que é preciso muito mais fé para crer nisso, que foi homens que escreveram, do que crer na palavra de Deus, que foi homens que escreveram, mas que não se contradiz em momento algum. É ou não é preciso fé para não crer? Aliás, eu acho que é preciso mais fé para não crer do que para crer. Deus nunca nos deixa sem palavras. Nunca nos deixa sem palavras. Então é preciso ter
abrir esse parênteses, estou fechando o parênteses aqui. É preciso ter uma fé não fingida para consigo mesmo. Não adianta você fingir ser um crente, fingir ser cristão, botar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja no domingo e não ter uma vida com Deus. Quando as pessoas olham para a carta aberta que é você, elas não veem Jesus em momento algum. Terceiro, para a gente terminar e participar da ceia do Senhor, uma boa consciência. Boa consciência do quê? Boa consciência do que você faz. O que você está fazendo consigo mesmo. O que você está fazendo com o próximo. Com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu amigo de trabalho, com o seu colega de escola, com seja lá quem for que está próximo de você. Tem boa consciência. O que você faz realmente é bom. O que você faz realmente é agradável. Sua consciência não dói quando você fala determinada coisa. Sua consciência não te acusa quando você deixa de fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente erra por não fazer? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de colocar pessoas ao nosso lado, para nós abrirmos a boca e compartilhar a nossa experiência com Deus, com ela. Não é ser aquele cara chato, que tu coloca Jesus e quer enfiar Jesus a goela abaixo de todo mundo. Não é isso. Porque isso faz com que as pessoas se afastem de você. É mostrar com a tua vida aquilo que Jesus é. Porque Ele fez primeiro em você. Se Ele fez em você, você pode dizer, Jesus fez em mim. Ele pode fazer em você também. É testemunhar o que Ele tem feito. Uma boa consciência do que você faz. Segundo, uma boa consciência do que você é. Você tem uma boa consciência do que você é diante de Deus. O que você está sendo como um servo de Deus, como adorador, tem sido aquilo que Deus sonhou para você. Terceiro, daquilo que você tem, as coisas que você possui como conhecimento e das coisas que você dá. Uma boa consciência em todas as áreas da nossa vida. Ter uma boa consciência e ter uma consciência que não te acuse. Não te acuse dos seus erros, das suas falhas. Isso não quer dizer que você não vai errar. Isso não quer dizer que você não vai falhar. Nós somos humanos. Podemos errar, somos suscetíveis ao erro. Somos suscetíveis a falhas. E podemos cometê-la a qualquer momento. Mas você não tem prazer neles. Que a igreja Batista Betânia nesse lugar possa entender o propósito de Deus. Num versículo só, Deus deu 3 coisas. O amor de um coração puro. Analise a si mesmo. Queria que você fechasse seus olhos. Analise a si mesmo agora. Eu não sou ninguém para julgar você. Mas você pode se analisar e ver se você tem sido igreja como Jesus sonhou e projetou para você ser. Não uma igreja entre as 4 paredes, mas uma igreja que salva, uma igreja que ilumina aqueles que estão à sua volta. Analise e veja se você tem o amor de um coração puro. Só você e Deus agora. Você não precisa abrir a sua boca. Se o seu amor tem sido um amor de um coração puro, você tem sido igreja de Cristo aprovada por Ele. Se o seu amor não tem sido o amor de um coração puro, você não tem sido igreja de Cristo aprovada por Ele. Segunda coisa, analise e veja se você tem uma fé não fingida, ou se a sua fé ela é dissimulada, se a sua fé é como a de um camaleão que camufla-se de acordo com o lugar onde está. Se está na igreja é um, se está junto com os amigos no bar é outro, se está no trabalho é outro, se está na escola é outro, se adequa ao lugar que está de acordo com as conveniências. Essa é uma fé fingida. Essa não é a fé que Jesus procura. Essa não é a fé que vai fazer a igreja crescer. Essa não é a fé que vai salvar. Essa não é a fé que vai transformar. Analise a si mesmo e veja se a sua fé tem sido fingida ou se ela tem sido uma fé aprovada diante de Deus. Analise a si mesmo e veja se as coisas que você tem feito têm te trazido paz de consciência. Uma consciência boa, tranquila, de forma que as pessoas não tenham do que te acusar. Se os frutos do que você tem feito têm sido justiça, você vai ter uma boa consciência. Senhor, nós queremos te pedir
que o Senhor use conosco de misericórdia. Sabemos que a Tua graça tem sido derramada de forma abundante neste lugar. Precisamos muito da Tua misericórdia, porque algumas vezes, ó Deus, erramos, mesmo não querendo errar. Às vezes estamos na igreja, mas estamos com uma fé fingida. Não amamos com o coração puro. Nossa consciência tem pesado com aquilo que temos feito com o nosso próximo. Nossa consciência muitas vezes tem pesado com o que temos feito diante do Senhor. Quantas vezes, Senhor, muitos que estão na Tua casa têm tido vergonha, até mesmo de carregar a Tua palavra, como quem se envergonha do Evangelho, como quem se envergonha da verdade. Senhor, que a Tua graça nos ensine a ter um coração puro, um amor de um coração puro, que dá sem esperar receber em troca, que dá sem lançar em rosto. Que, ó Deus, a Tua graça nos conceda termos uma fé não fingida, mas uma fé que possa ser verdadeira e não mentirosa. Que, ó Deus, a nossa consciência esteja em paz com tudo aquilo que temos feito diante do Senhor e diante do nosso próximo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Eu pedir ajuda para botar a mesa aqui, por favor, duas pessoas puderem se colocar. Aqui nós vamos participar da ceia do Senhor. Se você é salvo em Cristo Jesus, chama o Ministério do Louvor aqui à frente. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você crê em Jesus como o único Salvador da sua vida, o único é porque não existe outro, é o único, só tem Ele. Você está convidado a participar desse momento conosco. Independente de qual seja a sua igreja, ou se você é um dos que não tem igreja, ou se você é um dos que não tem igreja, mas está querendo ser dessa igreja, mas a sua fé está em Jesus, somente nele. Não está em Jesus e mais alguém, em Jesus e um santo, em Jesus e uma santa, em Jesus e qualquer um, porque a Bíblia diz que nenhum outro há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Portanto, Ele é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Nós não fazemos acepção nenhuma de pessoas. Portanto, a gente não diz se você já é ou não é batizado. A Bíblia diz: analise, pois, o homem a si mesmo, e depois toma desse pão e beba desse cálice. A análise quem tem que fazer não sou eu, é você. O homem tem que analisar a si mesmo. Se você tem vivido diante do Senhor com um coração puro, com um amor de coração puro, com uma fé não fingida, você é convidado a participar desse momento. Mas se você tem vivido diante do Senhor com um coração que não tem amor, com uma fé que tem sido fingida, você tem a oportunidade de se arrepender. A ceia, ela não confere graça. Nós cremos que a ceia, biblicamente, ela diz que é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Foi o que Jesus falou. Coma do pão e beba do cálice em memória de mim. Portanto, a gente faz em memória dele, para lembrar do momento do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Se você crê nesse sacrifício, você
convidado a participar desse momento, mas se você crê só em Jesus. A ceia, esses elementos estão aqui. O pão, ele continua sendo pão, ele não se transforma no corpo de Cristo. O suco de uva continua sendo suco de uva, ele não se transforma no sangue de Cristo. A ceia também não tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para perdoar pecados, e você pode ter o seu pecado perdoado se você confessar diante dele e pedir para ele te perdoar. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã, brancos como a neve. Portanto, Jesus está de braços abertos esperando você confessar o seu pecado diante dele. Queria convidar alguns irmãos, queria chamar o Daniel, por favor, o Vinícius. E eu vou chamar a Maia para nos ajudar na distribuição dos elementos. Todos vão receber, a todos será oferecido o pão e a todos será oferecido o cálice. Você pega se você quiser. Eles não vão obrigar você a pegar. Se você não quiser pegar, eles vão retirar. Mas se você quiser pegar, pega. A todos será oferecido.
Participemos do primeiro elemento do pão. Obrigado, Jesus, porque o seu corpo, diz as Escrituras, foi moído por causa das nossas transgressões, foi ferido por causa do nosso pecado, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado porque o Senhor entregou o seu corpo no nosso lugar. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, para perdoar o meu e o seu pecado. Participemos do segundo elemento, o cálice. Sangue que foi vertido naquela cruz, para perdoar os meus pecados. Até a última gota, e quando não tinha mais sangue para sair, saiu água. Obrigado, Jesus, porque nós não estaríamos aqui se não fosse a tua graça, se não fosse o teu perdão, se não fosse o teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua morte, mas principalmente pela tua ressurreição após 3 dias. O Senhor foi para o céu preparar um lugar para nós. Sabemos que o Senhor virá nos buscar a tua igreja. Uma igreja com o coração puro, uma igreja com uma fé não fingida, e uma igreja com uma boa consciência. Essa igreja há de subir para morar contigo no céu. Muito obrigado, Senhor. Receba o louvor agora. Nós gloriamos a ti. Tu és o nosso pão, nosso respirar. Este é o pão, tua vontade feita em mim.
perdidos. Não queremos continuar perdidos sem o Senhor. Queremos ser junto contigo. Queremos ser parceiros do Senhor aqui nessa terra. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Pela tua misericórdia, pela tua graça. Usa-nos como instrumentos, Deus. Para que, ó Deus, sabemos que não vamos salvar o mundo, mas que possamos ser luz e sal na vida de uma pessoa a cada 6 meses. Mostrar o teu amor, a tua graça, o teu perdão, a tua salvação a esta pessoa. Usa-nos como instrumento para alcançarmos essa cidade. Usa-nos como instrumento para alcançarmos os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor ache graça diante de nós e possa nos usar como instrumento. Que o amor de Deus, a graça salvadora e irresidível do Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus reunido neste lugar, com todo Israel de Deus espalhado por toda a terra, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão poderosa. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Ensina-nos a ser luz, ensina-nos a ser sal, para a glória do teu nome. Amém e amém. Uma semana abençoada a todos vocês.